Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender. No capítulo 7 de Êxodo, dos versículos 1 até o 13, mergulhamos em um momento marcante e intenso da história de libertação do povo de Israel. Deus, em sua soberania, fala a Moisés e o confirma como o porta-voz divino diante de Faraó. A passagem inicia com Deus declarando a Moisés: "Vê que te constituí como Deus para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta." Êxodo capítulo 7, versículo 1. Essa expressão, em que Moisés é comparado a Deus para Faraó, não significa que ele se tornaria divino, mas que ele seria o canal de autoridade e poder por meio do qual Deus operaria. Em outras palavras, Moisés seria a manifestação visível do plano de Deus, enquanto Arão, atuando como profeta, seria a voz que comunicaria a mensagem divina. A dinâmica entre Moisés e Arão é interessante e reflete a misericórdia de Deus em lidar com as limitações humanas. Moisés, desde o início, expressou insegurança quanto à sua habilidade de falar com clareza. Êxodo capítulo 4, versículo 10. E Deus, então, providenciou Arão como ajudador. Aqui, vemos um princípio espiritual importante. Deus não apenas nos chama, mas também nos equipa e supre nossas deficiências. No versículo 2, Deus dá instruções claras e diretas. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Há um contraste evidente entre a clareza do plano divino e a teimosia que encontraremos em Faraó. Deus não está agindo de forma aleatória. Ele tem um propósito definido e está estabelecendo um confronto direto entre sua soberania e a resistência de Faraó. O versículo 3 introduz um ponto teológico profundo. Mas eu endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas na terra do Egito. A questão do endurecimento do coração de Faraó é muitas vezes discutida com diferentes interpretações. O texto hebraico sugere que esse endurecimento não é um ato arbitrário de Deus, mas uma consequência da própria rejeição contínua de Faraó à verdade. Deus, em sua justiça, reforça a inclinação já presente no coração do rei egípcio, revelando ainda mais a rebeldia deste. Essa ação divina serve para destacar que, em última análise, Deus está no controle, mesmo quando parece que o mal prevalece. Nos versículos 4 e 5, Deus deixa claro que haverá uma libertação poderosa e pública. Faraó não vos ouvirá, mas eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. O uso da expressão meus exércitos para descrever Israel é significativo. Embora eles ainda fossem escravos na prática, aos olhos de Deus, eram um povo livre, um exército sob sua liderança. Esse detalhe nos lembra que, mesmo quando as circunstâncias nos prendem, Deus nos vê em nossa verdadeira identidade e destino. A expressão "os egípcios saberão que eu sou o Senhor" também é central. Deus não está apenas libertando Israel. Ele está demonstrando seu poder soberano a toda a terra. Essa libertação tem uma dimensão missionária, pois revela o caráter de Deus até mesmo àqueles que não o reconhecem. Nos versículos 6 e 7, vemos Moisés e Arão agindo em obediência. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara, assim fizeram. Esse pequeno detalhe ressalta a importância da fidelidade à palavra de Deus, mesmo diante de desafios imensos. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, mas não há limite de idade para o chamado de Deus. O que conta é a disposição em obedecer. A partir do versículo 8, o texto nos apresenta o primeiro sinal diante de Faraó. Deus instrui Moisés e Arão. Quando Faraó vos disser, fazei um milagre, dirás a Arão, toma o teu bordão e lança-o diante de Faraó, e o bordão se tornará uma serpente. Aqui, Deus está usando elementos simples e cotidianos, como um cajado, para revelar sua glória. Isso nos ensina que Deus pode usar até mesmo o que temos nas mãos, por mais comum que pareça, para manifestar seu poder. No versículo 10, o texto descreve o cumprimento da ordem divina.
Então Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão lançou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele se tornou uma serpente. A transformação do cajado em serpente é um sinal visível e impressionante, que carrega uma mensagem implícita. Deus é o Criador e tem controle sobre a ordem natural das coisas. Contudo, no versículo 11, somos introduzidos a uma resistência sobrenatural. Então Faraó mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os magos do Egito, também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. A habilidade dos magos egípcios de replicar o milagre mostra que existe uma oposição espiritual real ao propósito de Deus. Essa oposição, no entanto, é limitada, como veremos a seguir. No versículo 12, os magos também transformam seus cajados em serpentes. Mas há um detalhe notável: mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. Esse ato é simbólico e prefigura a derrota total do poder de Faraó e dos deuses egípcios diante do verdadeiro Deus. É um lembrete de que, embora o mal pareça forte, ele não pode prevalecer contra o poder divino. O versículo 13 conclui essa sessão com uma nota de teimosia, mas o coração de Faraó se endureceu e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. A recusa de Faraó em ouvir Moisés e Arão não é apenas um ato político ou emocional, é uma rejeição deliberada ao Deus de Israel. Essa teimosia abrirá o caminho para as pragas, que serão não apenas atos de julgamento, mas também demonstrações do poder absoluto de Deus sobre os deuses do Egito. A narrativa continua no versículo 14 de Êxodo, capítulo 7, quando o Senhor fala novamente a Moisés, desta vez identificando de maneira clara a condição do coração de Faraó. Disse o Senhor a Moisés: "O coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir." Aqui, o texto destaca o estado espiritual de Faraó, um coração endurecido e resistente à autoridade divina. Essa obstinação não é apenas um traço de personalidade, mas uma recusa contínua e intencional de reconhecer a soberania de Deus. Esse endurecimento tem um propósito no plano divino. Deus está preparando o cenário para demonstrar seu poder de forma inegável, tanto para Faraó quanto para todo o Egito. É interessante notar que, mesmo diante de sinais visíveis, Faraó persiste em sua rebeldia, revelando a profundidade de sua resistência espiritual. Isso serve de alerta para nós sobre como o orgulho e a obstinação podem nos cegar à verdade, mesmo quando ela está clara diante de nossos olhos. No versículo 15, Deus instrui Moisés de forma muito específica. "Vai a Faraó pela manhã. Eis que ele sairá às águas, e estarás à espera dele junto à beira do rio. Tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente." A menção do bordão remete à autoridade divina conferida a Moisés e Arão. Esse cajado, antes uma ferramenta simples de pastor, tornou-se um instrumento de poder, símbolo da intervenção divina na história. A escolha da manhã e do rio Nilo como local de encontro não é aleatória. O Nilo era não apenas uma fonte de vida para o Egito, mas também um objeto de veneração. Os egípcios adoravam o rio como um deus, acreditando que ele era a fonte de fertilidade e sustento para a terra. Ao ordenar que Moisés confrontasse Faraó às margens do Nilo, Deus estava atacando diretamente a base espiritual e cultural do Egito. Esse confronto não era apenas contra Faraó, mas contra os falsos deuses egípcios que ele representava. No versículo 16, Deus dá a Moisés a mensagem exata que deveria ser transmitida a Faraó. "O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto, mas eis que até agora não tens ouvido." A declaração "o Senhor, o Deus dos Hebreus" é carregada de significado. Deus se identifica como o Deus do povo que Faraó oprime, mas também como o Senhor absoluto acima de qualquer divindade egípcia. A ordem de libertar o povo não é um pedido, é uma exigência divina. O propósito da libertação, para que me sirva no deserto, reforça que Deus não está apenas resgatando Israel de uma condição de escravidão, mas chamando-os para um relacionamento de adoração e serviço a Ele. Esse chamado transcende a liberdade física. Trata-se de uma libertação espiritual, onde Israel é separado para pertencer exclusivamente ao Senhor. O versículo 17 introduz o primeiro juízo que Deus traria sobre o Egito. Assim diz o Senhor: "Nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão ferirei as águas que estão no rio e elas se transformarão em sangue." Essa transformação do rio Nilo em sangue é um ato de julgamento direto contra Faraó e os deuses egípcios. O Nilo, que simbolizava a vida, seria transformado em morte.
Essa praga é uma reversão simbólica das bênçãos que o Nilo trazia ao Egito, destacando que o verdadeiro controle sobre a criação pertence a Deus. A frase, "Nisto saberás que eu sou o Senhor", aponta para o objetivo maior dessas manifestações de poder, revelar a identidade de Deus. Faraó, que havia declarado em Êxodo capítulo 5, versículo 2, "Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz?", agora começaria a ter sua resposta. Deus não apenas se revela ao povo de Israel, mas também aos opressores, demonstrando que ele é soberano sobre todas as coisas. No versículo 18, a extensão do impacto dessa praga é detalhada. Os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber da água do rio. A morte dos peixes não era apenas um desastre ecológico. Ela simbolizava a impotência dos deuses do Egito diante do Senhor. O cheiro repugnante do rio seria um lembrete constante da falibilidade de suas divindades. Além disso, o fato de que os egípcios terão nojo de beber da água do rio destaca como esse julgamento afetaria diretamente a vida diária do povo. O Nilo, que sustentava a agricultura, a pesca e o abastecimento de água, agora seria uma fonte de tormento. Essa reviravolta mostra que aquilo em que os egípcios confiavam para sua sobrevivência foi subitamente transformado em um instrumento de juízo. Deus, em sua sabedoria, estava demonstrando que somente Ele é a fonte de vida verdadeira, enquanto tudo mais é passageiro e falível. Ao final dessa sessão, o tom é de expectativa. Como Faraó reagiria a essa demonstração inicial do poder divino? Embora os versículos seguintes revelem que o coração de Faraó permaneceria endurecido, esse evento marca o início de uma série de intervenções que expõem a fragilidade das estruturas humanas e espirituais do Egito. A grande pergunta que paira é: até quando Faraó resistirá à soberania do Senhor? A narrativa continua no versículo 19, quando o Senhor dá instruções claras e específicas a Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: "Dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre os seus tanques e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, tanto nas vasilhas de madeira como nas de pedra." Aqui, Deus ordena que a praga não se limite apenas ao Nilo, mas que afete todas as fontes de água no Egito. Essa ampliação é significativa, pois atinge diretamente a infraestrutura básica do país, transformando o recurso mais precioso em algo inútil e repugnante. A referência aos reservatórios e às vasilhas de madeira e de pedra mostra que Deus estava atingindo não apenas o rio em si, mas também os estoques de água que os egípcios poderiam ter armazenado. Essa abrangência demonstra que não havia como escapar do julgamento divino, independentemente dos recursos humanos ou das tentativas de armazenamento. Deus estava deixando claro que sua mão alcançava todos os aspectos da vida no Egito. No versículo 20, o texto registra a obediência de Moisés e Arão. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor tinha ordenado. Arão levantou o bordão e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos dos seus oficiais, e todas as águas do rio se transformaram em sangue. A presença de Faraó e seus oficiais como testemunhas do milagre reforça o caráter público desse julgamento. Deus não agia às escondidas. Ele estava demonstrando sua autoridade de maneira visível e inegável. A transformação da água em sangue é rica em simbolismo. O sangue, que normalmente representa vida, aqui simboliza morte e juízo. É uma inversão do que o rio representava para os egípcios. Onde havia sustento, agora há destruição. Além disso, a visão do rio tingido de vermelho deve ter sido uma imagem assustadora, um lembrete visual do poder de Deus. No versículo 21, o impacto da praga é descrito. Os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, de maneira que os egípcios não podiam beber da água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. A morte dos peixes agrava ainda mais a situação, pois elimina uma fonte crucial de alimento. O cheiro pútrido torna a presença do rio insuportável, e a escassez de água potável atinge diretamente a sobrevivência do povo. Esse versículo também reforça a extensão da praga. Houve sangue por toda a terra do Egito. Isso demonstra que o julgamento de Deus era completo e não havia como escapar. Era uma humilhação pública dos deuses egípcios, especialmente Hapi, a divindade associada ao rio Nilo. A praga revela que o Senhor, e não os deuses egípcios, controla a natureza. No entanto, no versículo 22, vemos uma reação intrigante. Mas os magos do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos.
de modo que o coração de Faraó se endureceu, e ele não os ouviu como o Senhor tinha dito. Os magos, usando seus truques ou talvez alguma forma de poder demoníaco, replicam o sinal. No entanto, essa imitação é limitada. Eles não conseguem reverter a praga, nem aliviar o sofrimento do povo. Isso nos ensina que o inimigo pode tentar enganar com demonstrações de poder, mas é incapaz de trazer verdadeira solução ou livramento. Ainda assim, o fato de os magos imitarem o milagre fortalece o coração obstinado de Faraó. Ele se recusa a reconhecer o Senhor como o Deus verdadeiro, pois acredita que o poder de Deus não é único. Essa teimosia é um reflexo de sua arrogância e cegueira espiritual, que o levarão a resistir ainda mais aos planos divinos. No versículo 23, o texto descreve a reação de Faraó. Virou-se Faraó e foi para casa, e nem ainda isso tomou a sério. A frase "nem ainda isso tomou a sério" revela o grau de insensibilidade de Faraó. Ele ignora completamente o impacto da praga, mesmo vendo o sofrimento de seu povo. Essa atitude não é apenas um reflexo de sua dureza de coração, mas também de sua incapacidade de compreender a seriedade do confronto com Deus. O versículo 24 registra a tentativa desesperada do povo egípcio de sobreviver. Todos os egípcios cavaram junto ao rio ao redor para achar água que beber, porque das águas do rio não podiam beber. Essa imagem de pessoas cavando ao redor do rio ilustra o desespero coletivo. Mesmo em meio ao juízo, eles tentam encontrar uma solução humana para um problema divinamente imposto. No entanto, a narrativa mostra que, sem reconhecer a soberania de Deus, qualquer esforço humano é fútil. Por fim, no versículo 25, lemos: Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. O período de 7 dias destaca tanto a paciência de Deus quanto a severidade do julgamento. Esse tempo poderia ter servido para que Faraó reconsiderasse sua posição e se arrependesse, mas ele permaneceu endurecido. Além disso, o número 7, frequentemente associado à perfeição ou completude na Bíblia, pode simbolizar que o julgamento de Deus foi completo e eficaz. Nesse ponto, a narrativa nos deixa à beira do próximo confronto. Deus já havia demonstrado seu poder de maneira extraordinária, mas a recusa de Faraó em ceder abriria caminho para os próximos atos de juízo, cada um mais severo e significativo do que o anterior. O que fica claro aqui é que quando Deus age, nenhuma força humana ou espiritual pode se opor ao seu plano. O endurecimento de Faraó e a teimosia do Egito apenas realçam a glória de Deus e a necessidade de dependermos completamente dele. O capítulo 7 de Êxodo nos conduz por um confronto épico que só está começando a se desenrolar. A resistência de Faraó, mesmo após a primeira praga, revela um padrão que será repetido ao longo das narrativas subsequentes. Deus demonstra sua soberania e poder por meio de sinais e juízos, enquanto Faraó endurece o coração, recusando-se a reconhecer o Senhor. Esse ciclo não é apenas uma teimosia humana, mas um palco onde Deus expõe a fraqueza dos deuses egípcios e a inutilidade da oposição ao seu propósito eterno. Ao transformar o Nilo em sangue, Deus atinge o coração da identidade egípcia. O rio era visto como uma fonte de vida, prosperidade e até mesmo espiritualidade. Os egípcios não apenas dependiam do Nilo para sua sobrevivência física, mas o reverenciavam como uma divindade. Esse primeiro ato de juízo, portanto, não é um simples milagre, mas uma declaração de guerra espiritual contra o falso sistema de adoração que permeava a sociedade egípcia. Os magos do Egito, ao replicarem a transformação da água em sangue, demonstram uma capacidade limitada que, longe de ajudar, apenas agrava a situação. Eles não conseguem reverter a praga nem fornecer alívio ao povo. Isso sublinha uma verdade teológica importante. O poder do inimigo pode ser ilusório e enganoso, mas é incapaz de oferecer verdadeira solução ou salvação. Deus, por outro lado, opera em plenitude e com autoridade absoluta, tornando claro que não há outro como ele. Faraó, no entanto, permanece inflexível. Ele volta para o seu palácio, indiferente ao sofrimento do povo, uma atitude que reflete a dureza de seu coração e sua recusa em reconhecer o Deus de Israel. Essa insensibilidade contrasta com a compaixão de Deus por seu povo, que está preso em escravidão. Enquanto Faraó endurece seu coração, Deus continua avançando com seu plano, demonstrando paciência, mas também firmeza em sua missão de libertar Israel e julgar o Egito. O versículo final do capítulo, mencionando que passaram-se 7 dias desde que o Senhor feriu o rio, introduz um elemento de espera e simbolismo.
O número 7 frequentemente representa completude na narrativa bíblica. Esse intervalo permite que reflitamos sobre a paciência de Deus, que concede tempo para o arrependimento, mesmo enquanto aplica seu juízo. Contudo, Faraó e o Egito continuam firmes em sua resistência, preparando o cenário para as pragas que virão. O capítulo 7 de Êxodo não é apenas um relato histórico, mas uma lição teológica profunda. Ele nos ensina que Deus não compartilha sua glória com ninguém e que Ele é o único soberano sobre toda a criação. Além disso, nos mostra que resistir a Deus, como Faraó fez, leva à destruição e ao sofrimento, enquanto a obediência ao Senhor traz libertação e vida. Por trás de cada sinal e maravilha, há uma mensagem clara. Deus não é apenas o Deus de Israel, mas o Senhor de toda a terra, e nada pode impedir seu propósito redentor. Esse capítulo termina com um clima de tensão crescente. Deus começou a agir, Faraó continua endurecendo o coração, e o Egito está apenas no início de uma sequência de juízos que culminarão na libertação do povo de Deus. Esse confronto entre a soberania divina e a resistência humana nos desafia a refletir sobre como respondemos à voz de Deus em nossas próprias vidas. Afinal, quando Deus fala, somos chamados a ouvir, a nos humilhar e a obedecer, reconhecendo que somente Ele é o Senhor. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora pixabay.com. Faixa Travel Through Egypt. Música por The Main Attraction Music. Faixa Egypt Jelly Dance. Música por Thomas Meyer. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Amber. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD, Antigo e Novo Testamento, interpretado versículo por versículo. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.